As vitaminas são substâncias orgânicas que não são sintetizadas pelo organismo e atuam em mecanismos essenciais para o funcionamento normal do metabolismo. Há dois grupos de vitaminas classificados conforme o meio de absorção. As vitaminas lipossolúveis são aquelas solúveis em gorduras e, por isso, a maior facilidade de absorção. Entre elas, há as vitaminas A, D, E e K. As vitaminas hidrossolúveis são aquelas solúveis em água, como as do complexo B e C. Elas são absorvidas e excretadas rapidamente. A descoberta da vitamina B12 foi resultado de pesquisas sobre anemia perniciosa e seu isolamento ocorreu pela primeira vez em 1948 e sua síntese em 1973. Essa vitamina é elemento indispensável em diversas funções do organismo, como no bom funcionamento do sistema nervoso, por manter a bainha de mielina saudável nas células nervosas, por participar da síntese de neurotransmissores e pela manutenção do tecido nervoso. Além disso, é um dos responsáveis pela síntese de ácidos nucleicos e formação das hemácias. A B12 é uma molécula grande e complexa pertencente ao grupo dos cobaltocorrinoides, possuindo um íon cobalto 3 na posição central. Essa vitamina é produzida por micro-organismos e encontrada principalmente em alimentos de origem animal. Como foi dito anteriormente, as vitaminas hidrossolúveis são absorvidas e transportadas facilmente, inclusive pelo plasma sanguíneo, não necessitando de transportadores. Além disso, esse grupo de vitaminas não pode ser armazenado, já que é facilmente expelido pela urina. Porém, a B12 é uma exceção. Ela é produzida pelo intestino e armazenada no fígado, por isso o fígado animal é um dos alimentos com maior taxa dessa vitamina. Como a vitamina B12 é formada exclusivamente por micro-organismos existentes em grande concentração apenas nos alimentos de origem animal, os consumidores exclusivos de produto de origem vegetal, como os vegetarianos e veganos, às vezes podem sofrer deficiência dessa vitamina no corpo caso ela não seja reposta. Também podem ter deficiência de B12 as pessoas que sofrem algum tipo de estresse, tanto físico quanto mental, devido à liberação desregulada de hormônios. Outro grupo de deficientes em B12 são os anêmicos perniciosos, que não são capazes de absorver a quantidade de vitamina necessária, uma vez que não possuem o fator intrínseco. Existe também a possibilidade da vitamina não ser absorvida integralmente mesmo que ingerida. Isso ocorre quando os órgãos do sistema digestivo estão comprometidos devido a uma infecção ou inflamação, que podem ser geradas por exposição a metais pesados, uso de drogas ou hábitos alimentares desregulados. Para tais deficientes dessa vitamina, pensou-se na criação de um inalador de pó seco que contém a B12, que agiria similarmente à bombinha de asma popularmente conhecida. Nesse aparelho é colocado um comprimido, geralmente encapsulado de gel. A partir disso, o consumidor aperta um botão e a cápsula é triturada. Para utilizá-la, a pessoa faz uma inspiração pela boca rápida e vigorosa, fazendo com que o pó saia do recipiente. Com isso, o pó segue o caminho das vias respiratórias, atingindo os alvéolos pulmonares, e a partir do pulmão alcança a corrente sanguínea, de onde é administrado para todo o organismo. O mecanismo de absorção por meio da inalação é bastante simples. A partir do momento em que a vitamina é fragmentada em partículas menores, se torna possível que ela chegue de fato até os pulmões. Lá, junto com o ar respirado, as moléculas da B12 serão transferidas para a circulação sanguínea por meio do processo de difusão da área mais concentrada, o pulmão, para a área menos concentrada, o sangue, levando à absorção da substância. Um ponto importante é que as membranas presentes nos alvéolos, órgãos nos quais ocorrerá a difusão, são lipossolúveis. Portanto, compostos hidrossolúveis como a B12 têm dificuldade para atravessar. Entretanto, seu transporte é feito pelas chamadas proteínas integrais nas membranas, que formam canais estruturais que possibilitam a passagem dessas substâncias. Outro ponto que aumenta a absorção da vitamina é o fato de que o epitélio pulmonar e os revestimentos dos vasos capilares pelos quais ocorrem essas trocas são porosos, facilitando o transporte do pulmão ao sangue. Sabendo-se que a meia-vida é o tempo necessário para que se reduza à metade a quantidade inicial de átomos de um composto, viu-se que esse valor referente à B12 é de 400 dias.
Em outras palavras, a meia-vida seria o tempo de validade da cápsula. Desse modo, uma das vantagens seria que o consumidor pode adquirir uma embalagem com cápsulas suficientes para um ano todo. A dose mínima recomendada para deficientes em vitamina B12 é de 500 a 2.000 microgramas por dia. A quantidade de B12 máxima que um organismo pode suportar para que não haja efeitos colaterais é de 5.000 microgramas. Então, cada cápsula conteria quantidade suficiente para uma pessoa com necessidade de dose mínima. E quem precisar de uma quantidade superior à mínima deve consultar seu médico para ver quantas cápsulas a mais pode ingerir. Mas muitos se perguntam se só é possível produzir fármacos de absorção via pulmonar para doenças respiratórias. Há uma pesquisa realizada pela Universidade Fernando Pessoa sobre a produção de medicamentos de insulina para absorção por vias respiratórias, que ilustra os benefícios da administração de fármacos pelas vias pulmonares. Dentre as razões pelas quais o processo se torna viável, encontra-se o fato de que a absorção pulmonar é uma opção não invasiva quando comparada aos outros métodos de administração de medicamentos, devido à grande área de absorção disponível, 140 metros quadrados, e à elevada área de vascularização. Outro ponto destacável é que a inalação das substâncias faz com que os compostos ativos sejam mais efetivamente absorvidos do que nos outros tipos de administrações de fármacos, e é mais efetivo em casos de compostos que são dificilmente absorvidos. Um dos pontos do nosso projeto é a vantagem que ele proporciona para o meio ambiente. Com o uso do inalador, menos lixo será gerado comparando-se com o uso da vitamina em forma de pílulas, já que é reutilizável. As embalagens dessas pílulas são, em geral, feitas com plástico, que é praticamente não reciclável e demora muitos anos para se decompor. Além disso, como é possível reutilizar a bombinha, sua utilização provocará menos lixo se comparar com o uso da B12 em cápsula. Além disso, graças à baixa absorção da B12 no intestino, ao ingerir uma cápsula, apenas uma parcela dela será enviada para a corrente sanguínea, precisando de doses mais altas para a eficácia, enquanto a vitamina administrada por via pulmonar irá à corrente sanguínea sem perdas de seu conteúdo, permitindo dosagens em menor frequência, o que facilita a vida do paciente.